mais uma noite comemorativa, né, como o Luciano falou, pelo aniversário de 81 anos de fundação da Casa Espírita. E hoje nós faremos a prece inicial, elevando nossos pensamentos a Deus, a nosso Cristo, Maria de Nazaré. Possamos agradecer imensamente pela oportunidade desse trabalho. Nosso irmão Jacovazzo, junto conosco, estamos vibrando daqui e ele daí, graças a Deus, estamos emocionados. Agradecemos a Jesus pela presença em nossos lares, em nossa casa espírita. Agradecemos pelo aprendizado, pela doutrina espírita, pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre todos nós. E acreditamos que veremos agora um trabalho grandioso, um trabalho que encherá nossos corações de alegria e nos trará sempre informações bem-vindas. Que Deus esteja conosco, que Deus abençoe nosso irmão José Jacovazzo, que o ilumine, que os benfeitores espirituais estejam com ele a partir deste momento, a orientá-lo. E que Maria de Nazaré nos abrace com seus braços de mãe, que em nome de Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré e do Anjo Ismael, e dos mentores espirituais de todos nós e das casas espíritas, que nós iniciemos a nossa palestra da noite de hoje. Bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo a todos. O SEAV agradece de braços abertos e coração cheio de amor. Que assim seja. Ok. Então, estou liberado? Afirmativo. Bom, boa noite a todos, aqueles que a gente já conhece, aqueles novos amigos que estamos vendo aqui, né? Então, nós queremos agradecer inicialmente essa oportunidade e ainda nos sentimos trabalhadores da casa, né? A gente é igual aquele filho pródigo teimoso, aquele que vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Porque a gente está sempre em contato com a casa e a casa está sempre no nosso coração, né? E, claro, os trabalhadores também. Então, nós parabenizamos aí a casa pelos 81 anos, parabenizamos a equipe responsável pela organização da comemoração, que é sempre uma coisa sempre aquele trabalho, né? Aquela coisa, início, aquela correria, organizar e dar sequência. Então, parabenizamos a equipe também. E vemos com satisfação rostos queridos, né, na nossa tela aqui. Tem gente que a gente não via há muito tempo aqui. Né? Ok. Bem, a gente também vê, né, que com esse problema do afastamento necessário devido à pandemia, a frequência das casas, de uma certa maneira, aumentou, né? Em algumas oportunidades, aumentou virtualmente, né? Na casa no caso do SEAV, talvez tenha sido a mesma coisa, né? Tem aumentado assim, ficou mais fácil muita gente chegar à casa, né? Então isso é bastante importante também, conhecer a própria casa, conhecer o trabalho da casa. E esse parabéns aí vai também aos nossos irmãos da espiritualidade, né? Porque são 81 anos de trabalho efetivo, fora o tempo que a equipe espiritual estava preparando a casa, né? A casa não inicia quando as paredes são levantadas. A gente sabe que a casa se inicia num trabalho bem anterior da espiritualidade, né? Preparando tudo, sabe? Mandando para cá quem vai ser trabalhador, quem vai ser aqueles que vão erguer os primeiros pilares das casas, né? Isso que acontece. Então, é importante também essa lembrança dos nossos irmãos da espiritualidade. Bom,
O tema que a gente escolheu aí quando o Luciano, a Rosana fizeram o convite para a gente foi as bem-aventuranças. Nós, no nosso grupo, nós estamos com um grupo que diversas pessoas estão aqui, desde que começou a pandemia, nós já vamos para quase, acho que já mais de 130 dias ininterruptos de estudo. Todo dia a gente estuda. Não houve um dia ainda que sequer que a gente não esteve junto. Hoje nós estamos juntos de uma forma diferente, mas estamos juntos. Né? Então, são 130 dias estudando a doutrina espírita, estudando todo o Pentateuco. Tá? A cada capítulo, a gente dá a sequência e vai em frente. Nós estamos estudando as bem-aventuranças. Então, como a gente está dentro desse ritmo, olha, eu vou falar das bem-aventuranças, mas vai ser um pouquinho diferente. Vou procurar ser um pouquinho diferente. Não vai ser efetivamente a mensagem delas. Nós vamos ver aí no desenvolver do trabalho que não é falar. Vamos falar delas, mas não vamos entrar efetivamente nelas. Né? Bem, o que são? A gente está falando, bem-aventuranças, o que são as bem-aventuranças? Todos nós, com certeza, sabemos que elas estão contidas no Evangelho de Mateus e de Lucas. Né? Mateus capítulo 5, de 1 a 12, e de Lucas, de 20 a 49. Elas também são conhecidas como o Sermão do Monte, porque, segundo os evangelistas, né, Jesus proferiu esse sermão num local elevado, e elas são um resumo da doutrina do Cristo. Tá? Elas são, como disse Mahatma Gandhi, ele disse, falou assim: se todos os livros sacros do mundo se perdessem e só ficasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Olha só, vejam a importância dessa passagem, a importância dessas mensagens que Jesus colocou nesse dia específico. Né? Então, ao longo da vida de Jesus, ele ensinou, principalmente exemplificando. Né? Agora, no Sermão do Monte, ele efetivamente fez um resumo de todo o seu ensinamento, aplicando, logicamente, o estilo dele particular, né, de ensinar, e isso através de palavras que cabe interpretação. É necessário que haja essa interpretação pela forma que ele costumava falar. Né? Mas que, infelizmente, ao longo desses quase 2000 anos aí, né, eu digo quase porque, como Jesus começou a pregação efetiva aos 30 anos e terminou aos 33, mas ainda tem 10 anos ainda quase para chegar lá, né? No 30º ano. Mas o Sermão do Monte foi nessa época, entre os 30 e 33. Só que a gente sabe que a vida de Jesus ela é um ensinamento desde a própria concepção. Né? Basta a gente ler os evangelhos, ver a história em si. Bem, aí fica a pergunta, tudo bem, mas ela cabe no Espiritismo? Elas cabem, nós dizendo, as bem-aventuranças cabem no Espiritismo? Infelizmente, diversas pessoas interpretam erroneamente o que está contido nela, achando que somente só os pobres, né? Os pobres de bens materiais, aqueles considerados de casta impura, dependendo do local, né? Minoria, os doentes sofredores, eles são dignos do reino dos céus. Né? Até porque nós sabemos, né, como espírito, que o céu não existe. E se esquece que é importante, na realidade, não é o que nós queremos, tá? Não é o que a gente quer, é o que a gente merece e o que a gente precisa para evoluir. Então, isso é importante quando a gente vai analisar essas questões, principalmente as questões sociais. Né? E mesmo nós, espíritas, muitos de nós, né, nós tendemos para esse lado
quando nós nos esquecemos dos pilares doutrinários, né? Os pilares da doutrina, onde os espíritos eles nos mostram como o processo se dá, principalmente a lei de reencarnação e a lei de causa e efeito, onde a gente pode entender por que uns sofrem mais e outros sofrem menos. E nisto não há injustiça divina. Mas, pelo contrário, isso mostra a justiça divina, né? A cada um segundo as suas obras, né? Severino Celestino da Silva, no livro Analisando as Traduções Bíblicas, vocês vão me permitir ler um trecho aqui, ele nos diz o seguinte: a hermenêutica e a exegese são dois princípios utilizados pelos teólogos como meio de entendimento da mensagem bíblica. Isto decorre do fato de que nem sempre os textos bíblicos se apresentam de uma forma clara e precisa. A linguagem bíblica é uma linguagem divina e, às vezes, figurada, revelada por Deus em uma língua semítica, para um povo específico, em uma época também muito especial. Adaptar esses textos para a nossa realidade atual é uma tarefa que exige um conhecimento todo especial, principalmente da língua em que o texto foi escrito, e, em seguida, da realidade da época e dos costumes e da natureza do povo para quem Deus os revelou. Na primeira revelação, né? Aí ele nos ensina que hermenêutica é uma palavra grega que significa interpretação. A hermenêutica indica o sentido literal do texto. A interpretação literal tem sido mais preferida pelos homens, derivando disto verdadeiros absurdos. É preciso que se busque no texto a mensagem divina, desprovida de cunho e interesses pessoais. Deriva daí a necessidade da utilização da exegese, que é o significado moral e espiritual do texto. Então, com essa necessidade, a resposta à pergunta, né, se cabe dentro do Espiritismo, a resposta é sim. Tá? As bem-aventuranças cabem no Espiritismo como tudo mais que a primeira e a segunda revelação, a de Moisés e a de Jesus, contém, desde que interpretadas de acordo com o quê? Com a nossa fé. Mas com a nossa fé raciocinada. Ok? Isso é importante. Tá? E é isso que Kardec vem demonstrar quando ele estabelece, como excelente educador que ele é, né? Não era, né? Ele uma estrutura específica no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E, especificamente, na apresentação dessas bem-aventuranças, para o entendimento da mensagem contida no Segundo Monte. Tá? Esse, então, é o objetivo que nós estabelecemos para o nosso estudo de hoje. Nós vamos tentar falar ainda de alguns itens não menos importantes que os demais, né, das bem-aventuranças, porém, o que nos chama mais atenção, uma atenção particular, nesse contexto, né? Algumas coisas que a gente vai falar que chamam mais atenção. Vai ficar lá no finalzinho, vocês vão entender o que eu quero dizer agora. Bem, ok, então, vamos ver essa estrutura que nós mencionamos aí. Nós, para fazer esse estudo, nós nos baseamos, depois a gente pesquisar na literatura, né, na codificação, e de assistir alguns vídeos na internet, nós preferimos nos basear numa palestra do Haroldo Dutra Dias. Depois eu coloco aqui o link da palestra, talvez alguém já tenha visto, né? Essa palestra, mas é uma palestra extremamente interessante nesse sentido. Tá? Me chamou a atenção porque a maioria de vocês me conhece, né? Eu quero fazer que a gente mexa lá as caraminholas, né? Pensa, estude, pesquisa. Eu acho isso essencial dentro da doutrina. Então, eu procuro realmente sempre fazer dessa maneira. Né?
tem lá a palestra dele, mas eu procurei aqui, no caso, ir um pouco mais além dessa muito boa, né, brilhante conclusão que o Haroldo tem. Né? Não no sentido de corrigir, né? Claro, quem sou eu? Não é isso. Mas no sentido de tentar entender um pouco mais o que ele expôs. Né? Parei, sentei, pensei, meditei, analisei, né? Tentei fazer porque realmente esse estudo entrasse mais em mim. Né? Então foi isso, esse o mote que me moveu para eu trazer para vocês e tentar sacudir exatamente nessa parte. Né? Ele diz, bom, vamos lá, o Haroldo, né? E se a gente analisar detidamente o sumário, né, do Evangelho, se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá, não precisa abrir e ler o Evangelho, não, se a gente pegar lá, pega o sumário, tá? O sumário do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver uma correlação que existe, não só com os 4 pilares citados pelo Haroldo, tá? Quando a gente vai mais fundo, né? Mas entre todos os princípios fundamentais da doutrina, que todos nós sabemos quais são, né? Todo mundo aí está pensando, né? Se fosse ao vivo aí, a gente falava, quem sabe, levanta o dedo, né? Mas a gente sabe que está pensando, né? Todos os princípios fundamentais da doutrina e a distribuição desses princípios nesses capítulos citados do livro, pelo Haroldo. Né? Aqui, nesse momento, a gente pensa assim, pô, que bom, não é? Que bom alguém, né? No caso, o Haroldo, né? Alguém nos fazer pensar e podermos tentar ir em busca de um pouco mais de informação, tirar conclusões, né? Como diria o Juarez aí sentado aí. Que doutrina maravilhosa! Né? E é isso que eu estou tentando fazer agora, né? Com quem me ouve aí. Né? Essa doutrina nos permite isso. Né? A doutrina que nos empolga. Né? A gente estou acelerado aqui, o ar-condicionado está ligado aqui, porque, além do mentor, né, meu mentor que me ajuda nas palestras, eu já falei isso para vocês, morar lá no sol, porque não é possível, eu sinto um calor tremendo quando começa a fazer a palestra e durante, né, quando a gente se empolga, né, fisicamente, o calor, né, vem. Né? Então, mas é bom, essa doutrina realmente faz isso com a gente não se vê fora dessa doutrina, apesar da gente às vezes botar ela de lado, né? É coisa da gente aí, mas a gente tem que mudar essa situação. Mas vamos mudar. Bom, então o Haroldo, voltando, né? O Haroldo ele cita de forma direta esses 4 pilares para a compreensão da obra. Tá? Quais são esses pilares? Ele diz o seguinte, que quando o Kardec montou, né, ele preparou lá, olhando o sumário lá, né, esses pilares são os 4 capítulos iniciais. Capítulo 1º, não vim destruir a lei. Capítulo 2º, meu reino não é deste mundo. Capítulo 3º, há muitas moradas na casa do meu pai. Capítulo 4º, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tá? Aí, logo depois, ele os relaciona a 3 princípios fundamentais. São 5. Tá? Ele relaciona a 3 princípios fundamentais. Não vim destruir a lei, princípio que está contido, existência de Deus. Há muitas moradas na casa do meu pai, princípio contido, pluralidade dos mundos habitados. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, pluralidade das existências. Aí ele pega e completa o raciocínio dos pilares, tá? Esse raciocínio com o 4º pilar, meu reino não é deste mundo. Aí ele fecha. Okay? E aí ele desenvolve o restante todo da palestra dele, inserindo também
detalhes das próprias bem-aventuranças. Tá? E nos deixa, aí sim, aí deixou a gente para pensar, né? E nos deixa com a tarefa de quê? De analisar 2 princípios. Tá? 2 princípios. Estou muito acelerado, daqui a pouco vou gastar o tempo aqui em 10 minutos. Imortalidade da alma e comunicabilidade dos espíritos. Ok? Aí, então, nós fecharíamos os 5 princípios básicos da doutrina. Existência de Deus, pluralidade dos mundos habitados, pluralidade das existências, imortalidade da alma e comunicabilidade dos espíritos. Ok? Bom, então como é que a gente vai, primeiro, tentar relacionar esses faltantes aos capítulos? Dá para fazer? Dá, com certeza. Tá? Dá para fazer. Vamos ver. Ok. Imortalidade da alma. Vamos falar primeiro. Qual é o princípio, no caso, qual é o principal objetivo da criação? O espírito. Né? Com certeza. Né? Por quê? Somos melhores? Né? Não, olha só. Nós somos a parte inteligente da criação. Ou então, como os espíritos respondem a Kardec, na pergunta 76 do Livro dos Espíritos, e olha como é que Kardec montou a coisa de uma maneira excepcional. Tá? No item origem e natureza dos espíritos. Ele poderia ter colocado em outro ponto, né? Mas não, ele vai colocar no item correto. Tá? Se a gente for lendo, dava para ele colocar antes. Ele está falando no Livro dos Espíritos, ele vai falar logo de espírito, né? Não. Ele começa lá com um que é Deus. Certo? Mas poderia tentar. Não, ele vai deixar para isso. Olha como realmente é interessante essa montagem, tá? Essa montagem pedagógica do livro por Kardec. Tá? Então, ele lá na pergunta 76, o que ele vai fazer? O que os espíritos respondem? São os seres inteligentes da criação. Vejam só. Eu não estou falando aqui do homem encarnado na Terra ou em qualquer outro planeta. Tá? Não estou falando daquele que é o mesmo aqui ou lá em Andrômeda. Tá? Não. Eu não estou falando do ser com aquela visão egocêntrica da má interpretação da Bíblia, né? Que ele é formado à imagem de Deus, e não interpretada, né? Está lá na Bíblia, mas não é esse que eu estou falando. Eu estou tentando fazer essa abordagem como o Severino nos ensinou lá, né? Uma abordagem baseada na exegese, tá? Na interpretação, realmente. Tá? Então, eu estou falando do quê? Do habitante do universo. Tá? Do habitante do universo. Somos nós, sim. É o cara que está aqui, é o cara que está em Andrômeda. Tá? Mas como... Mas o espírito, não é a personalidade, não é aquela personalidade que está encarnada naquele momento. Tá? Não, é o ser imortal. Tá? E até porque, né, sem o universo, sem o espírito, melhor dizendo, o que aconteceria? O universo comportaria apenas matéria. Nós já ouvimos com certeza a frase que Deus seria o quê? Um reino a reinar para pedras. Tá? Então, o espírito é aquele elemento, né, do universo que tem essa importância tão grande. Né? Deus nos cria simples e ignorantes, a gente sabe, mas com diferença de todo o restante da criação.
nós somos perfectíveis. Nós vamos chegar à perfeição possível, né? Deus nos cria para quê? Para adorá-lo, para amá-lo. E, principalmente, para quê? Para que a gente participe da obra da criação. Para que a gente seja co-criadores nessa obra, na obra dele, na obra do Pai. Ok? Não importa a forma. Pode ser de uma forma, vamos chamar, de uma forma micro, naquela nossa contribuição atual de espírito encarnado num planeta de provas e expiações, tá? Ou até antes, num planeta primitivo, tá? Mas faz parte é uma forma micro, mas estamos sendo co-criadores. Nós estamos participando da obra. Tá? Ou então, de uma forma macro, quando a gente atinge aquela situação de espírito puro, ou até mais além, né? O espírito crístico, aquele que, como o nosso Cristo aqui, teve a incumbência de formar um planeta. Olha só, um dia a gente chega lá. Hoje a gente está formando aí, montando uma casa espírita, né? Estamos fazendo alicerces de uma casa espírita. Um dia nós estaremos formando um planeta. Né? Deus está criando sempre, Deus está sempre precisando de trabalhador. Né? Com certeza. E a gente está aí para ajudar. Né? E para isso, a inteligência, né, e a bondade suprema, ele nos fez o quê? Imortais. Né? Nós podemos concluir que o princípio fundamental da imortalidade da alma, ela se enquadra, sim, em todos esses 4 pilares, além dos detalhes que o Haroldo apresentou. Depois vocês ouvem a palestra, que é uma palestra grande, de 2 horas e pouco, tá? Mas é muito interessante. Tá? Então, além desse detalhe que ele falou, os 2 que ele deixou para a gente, e no caso desse que a gente está comentando agora, né, da mortalidade da alma, ele pode sim, né, ele pode ser incluído aí. Então, em que situação? Vamos lá. No capítulo 1º, não vim destruir a lei. Deixa eu ver agora aqui, porque eu posso, para eu não me perder. Tá. Capítulo 1º, não vim destruir a lei. Jesus vem cumprir o quê? O que está na Bíblia. Tá? Ele acrescenta os seus ensinamentos em forma de parábolas, de exemplos. E, no terceiro momento, na terceira revelação, ele levanta o véu, tá? Como a gente sempre fala, que ainda não havia sido entendido. Em todos esses momentos, ele prega que o espírito é imortal. E na terceira revelação do Espiritismo, aí o que vai acontecer? Ele vai detalhadamente explicar. Não vim destruir a lei. Veio dar prosseguimento a ela. Veio dar vida a ela, realmente. Entendimento a ela. No capítulo 2º, meu reino não é deste mundo. O Haroldo fala lá na palestra dos itens, uma realeza terrestre e a realeza de Jesus. Ele fica nesses 2 pontos. Tá? Mas onde que a gente vai encontrar referência de espírito imortal no restante desse capítulo 2º? Se a gente olhar lá, basta observar o título do primeiro item, que ela se refere aí, ele nos apresenta claramente. Esse título é o quê? A vida futura. Olha só. Então, sendo a vida futura aquela que é a meta do espírito, ou seja, onde ele encontrará a felicidade prometida em todas as bem-aventuranças, passo a passo, claro, ele tem essa oportunidade por ser espírito mortal. Simples. Não está enquadrado aí. No capítulo 3º, há muitas moradas na casa do meu pai. Hoje, a gente habita um planeta no qual nós necessitamos do quê? Um corpo físico, grosseiro, para caminhar evolutivamente.
Né? Amanhã, nós estaremos onde? Nós estaremos necessitando de um outro tipo de morada, nesse universo imenso. Né? Mas nem sempre todas poderiam abrigar corpos físicos como o atual. Então, são corpos de natureza cada vez mais sutil que a gente precisa, e a oportunidade da evolução é devida à imortalidade, onde não nos é permitido voltar, retroceder. Então, obrigatoriamente, um dia, nós estaremos habitando moradas celestiais. E aí nós vamos permanecer a serviço de Deus pela nossa imortalidade. Tá? Vamos continuar trabalhando. Tá? A serviço de Deus. A pessoa parar no meio do caminho, estou imortal agora. Não faz mais nada. Ia ser chato, né? Tocar, tomar. Né? Ok. Capítulo 4. Onde está? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós sabemos que o Espírito não é eterno. Todo mundo sabe disso. Né? Eterno somente Deus. Não teve início, não teve fim. O Espírito ele é imortal. Desde o momento que a gente é criado. Desde o momento da criação do Espírito, a partir daí, ele se torna imortal. Tá? Não vai desmanchar. Não vai virar poeira. Não vai virar borboleta. É Espírito imortal. Né? O Espírito imortal ele foi criado o quê? Simples e ignorante. Né? Fadado à perfeição possível. E somente vai atingir essa perfeição, segundo a orientação dos Espíritos, o quê? Imergindo na carne, vindo para a carne. É na carne que a gente adquire a grande maioria do nosso conhecimento. O Espírito adquire essa maioria do conhecimento. E como a carne vai acabar, né? Ela é subtraída às agressões do tempo, se faz necessário que o espírito imortal mergulhe na carne e o quê? Inúmeras vezes. Vai acabar uma, ele vai para a erraticidade, e vem para outra, e vem para outra, e morre, nasce, morre, nasce, morre. Olha aí. Então, também a gente pode enquadrar a imortalidade do espírito nesse capítulo. Então, estamos pegando o que ela deixou para a gente, mostramos aí. Não é? Ok? Vamos lá. Comunicabilidade dos espíritos. Não é só nos 4 capítulos, tá? Mas em todo o livro. Né? Ou melhor, em todos os livros, se a gente pegar todas as obras, em todas as obras a gente vê espírito dando a comunicação direta e assinando. Tem um item aqui na Gênese que o capítulo todo é assinado por Galileu. Tá? Então, em todos os capítulos que são citados, se não houvesse possibilidade de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico, desde o início dos mundos, Kardec não poderia chegar às conclusões que ele chegou quando analisou os fenômenos mediúnicos e codificar a doutrina. Né? Se ele não tivesse convencido da inteligência por trás das mesas girantes, ele não ia avançar nesse trabalho pedagógico que ele fez. Se ele não tivesse certeza dessa comunicação, não haveria lógica o relacionamento de cada princípio fundamental com os 4 capítulos iniciais do Evangelho, o Espiritismo e o seu conteúdo. Se os espíritos não pudessem se comunicar, não haveria em toda a obra as instruções dos espíritos. E ela ia se tornar, a obra inteira, ela ia se tornar apenas mais uma obra de quem? Do professor Hippolyte Léon Denis Rival. Como tem inúmeros. E não de Allan Kardec. Olha só a diferença. Aí ele mudou. Ele mudou, não. Um dia eu fui, vou assinar assim. Então não teria possibilidade. Kardec não existiria. Existiria o professor Hippolyte. Com mais uma obra dele. Nessa primeira sequência do texto do livro, nós observamos que Kardec troca a ordem das bem-aventuranças. Tá? Nos evangelhos, bem-aventurados os pobres de espírito, ele opta, né, depois de levar a entendimento esses 4 primeiro capítulo, né, a missão do Cristo, o que é o universo, quem somos e como a lei
de Deus se estabeleceu nesse processo de aperfeiçoamento, ele passa a nos instruir e como nos comportar para a gente ter êxito nessa nossa caminhada, né? Iniciando a sequência, mostrando em que grau que a gente está de evolução. Como é que ele faz isso? Nós vamos entender que essa razão, essa troca tem uma intenção intencional e é providencial, né? Ele vai trocar o quê? Para quê? Para bem-aventurados aflitos. Ele coloca primeiro bem-aventurados aflitos. Por quê? Porque ele está falando de nós. Tá? Nós, ele nos mostra como espíritos aflitos. É o título, olha só, olha a montagem. Quando eu falo montagem no bom sentido da coisa. Né? Espíritos aflitos, o título do capítulo. Tá? E essa aflição, ela não tem uma causa fortuita. Tá? Ela está de acordo com a justiça da vontade e a bondade de Deus. Aí vem os subtítulos. Justiça das aflições. Tá? E tem a causa que é provocada por nós mesmos, a qualquer tempo. Aí vem outro subtítulo. Causas atuais e anteriores das aflições. Então, a gente não precisa ler o capítulo todo. Se a gente ler a estrutura, tá? Os subtítulos, o título e o subtítulo, e pararmos para pensar, tá? A gente já entende aquilo, já entende essa mensagem. Tá? Depois, os espíritos instrutores, né, nas instruções dos espíritos, eles nos alertam como é que a gente deve encarar essas aflições. Com o quê? O subtítulo Bem e Mal Sofrer. Ele vai nos explicar que mais à frente, né, que nós estamos num mundo onde a felicidade ainda não é plena e também não é constante. Ela vai estar na vida futura. Qual o subtítulo? A felicidade não é deste mundo. Tá? Olha só que interessante. Como eu falei, a gente não precisa ler o texto dos capítulos para entender. Essa compilação da obra, ela foi feita de um tal modo que, analisando o subtítulo, a gente tem esse caminho. E depois ele vem com a bem-aventurança, né? Na sequência, né? No capítulo 7. Aí, peraí, Jacó, mas você esqueceu do capítulo 6. Eu não esqueci. Eu vou deixar que vocês entendam esse capítulo 6 aí, por que ele colocou isso aí no meio, vendo o vídeo do Haroldo. Tá? Senão não dá nem tempo aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um spoiler. Tá? Ele insere o capítulo 6 com o título O Consolador Prometido. Para quê? Para fazer que a gente consiga entender toda essa sequência à luz do Espiritismo. Consolador Prometido? Quem é? Todo mundo sabe, né? No caso, como é que eu vou dizer assim? Estaria mais pelo uma polêmica, né? A ser interpretada, né, pela letra que mata, aquela que poderia ser interpretada como erro, né? Incluída no capítulo 23, né? Estranha moral. Está dizendo que é inteligente, né? Vai ter precedência? Não é isso. Então, ele nos ensina algo necessário para ler, estudar. É meu tempo aqui. Ler, estudar, aprender, como estava falando, praticar, tá? Praticar tudo o que está contido na obra, que é o orgulho e a humildade. Tá? Então, nesse capítulo 7, ele vai falar disso. Tá? O pobre de espírito, ele não é como o ditado popular coloca, né, para se referir a alguém que está, sei lá, equivocado num determinado assunto ou numa regra geral da sociedade. Tá? Não é isso. E Kardec, logo no início do capítulo, ele vai esclarecer. Por pobre de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para este o reino dos céus
e não para os orgulhosos. Então, olha os dois pontos aí necessários para toda a obra, para todo o ensinamento de Jesus. Humildade, né, versus orgulho. Né? Então, não é preciso maior esclarecimento, vocês concordam? Né? Então, a gente realmente parar, ver essa parte, saber que o importante é a humildade, que ela vai abranger todas as demais bem-aventuranças, tá? E toda a demais obra da codificação e, consequentemente, toda a mensagem de Jesus. Né? Só um detalhezinho que a gente até esqueci de falar lá no início. Bem-aventurado, ele significa, ele tem origem na palavra macário, né? Que significa feliz, né? Então, seria bem-aventurado, seria feliz aquele, os pobres de espírito, etc. Né? Então, em tudo está incluída a causa e efeito. Todas as bem-aventuranças possuem uma estrutura, né, de duas partes. O quem faz, bem-aventurado os mansos, e o que faz, né, o que se faz, a consequência, porque eles herdarão a terra. Então, todas as bem-aventuranças vocês podem ver que está assim. 51, eu acho que tem mais alguns minutos, né? Pelo menos mais 5, né? 11 minutos ainda? Não, você está com 9 minutos, mas pode chegar um pouquinho às 11, não tem problema não. Não, tá tranquilo, não é só fechar mesmo, já estou na conclusão mesmo. Tá? Então, esse conjunto das bem-aventuranças é o quê? É um alerta do Cristo para quê? Para como a gente deve proceder para conseguir felicidade. Né? Parcial nesse mundo que a gente vive, tá? Estou até perdido aqui eu me perdi aqui no ritmo. A gente vai se empolgando, né? Perdi aqui no meus alfarrábios aí. Então, parcial nesse mundo, né? E eterno para o espírito imortal. Tá? Nós temos momentos de felicidade, dependendo também de como nós vivemos, é claro, né? Esse momento de felicidade. Não é ser obtuso ou alienado. Não é isso. Tá? Está muito explicado lá num subitem que a gente citou aqui, bem e mal sofrer. Né? Mas a felicidade plena a gente só vai conseguir mesmo quando a gente atingir a capacidade de sentir o amor universal. Não é? Quando a gente tiver essa capacidade, a gente vai ter uma felicidade plena. Lá na frente. Tá? Por enquanto, a gente está picotando ainda nesse amor. Tá? Passar pelas provas de dor ainda é necessário. Mas sofrer com a dor aí é opcional. A gente sabe disso. Você já ouviu muitas palestras em relação a isso. Tá? Entender que passar pelas provas de expiação é um processo depurativo, é um processo de aprendizagem. Né? Entender que o muito pobre deve ser aquele que não soube ser muito rico, né? em outra oportunidade. Tá? Que o muito doente é aquele que abusou do corpo físico, o pária da sociedade, né, ele é o tirano de outra época. Que o injustiçado é aquele que emitiu uma sentença com despotismo. Né? Compreender tudo isso vai nos levar a aceitar a justiça de Deus. Aceitar mesmo, né, a justiça de Deus. E, como co-criador, nos cabe tentar mitigar as dores do próximo através do amor, quando a gente se depara, né, com esses irmãos nessas situações
ruins que eu citei, né? Nós temos que, cabe a gente mitigar. Mesmo que ele está sofrendo, a gente tem, através do amor, tentar melhorar aquela situação dele. Tá? E se aquele, né, aquele que eu citei nos vários pontos, né, o que foi tirano, o que hoje o despótico, né, se aquele é você, né, se você percebe que aquele é você, aquele que foi o ruim, vamos colocar assim, é você, cabe o quê? Cabe aceitar a vontade divina e apelar para a bondade de Deus. Né? Procurando o quê? O perdão. Procurando a palavra perdão onde? No trabalho edificante dentro de você mesmo. Claro, o trabalho edificante do próximo também. Mas você percebeu, opa, eu estou errado. O erro é meu. Eu fiz. Eu estou aqui para depurar. Né? Deus, me perdoa. Tá? Me perdoa porque eu estou trabalhando para isso. Tá? Eu estou trabalhando. Então, tem que trabalhar. Tá? Então, isso é extremamente importante. Tá? Nessa nossa caminhada de espírito imortal. Ok? Bom, então, gente, é isso que a gente pôde trazer para vocês aqui hoje. Esperamos que tenha sido satisfatório, dê para a gente parar, pensar, raciocinar, concordar, discordar. Quem discordar, botar o dislike lá no vídeo, por favor, me digam onde eu errei, para que eu possa tentar melhorar na próxima. Tá? Então, não bota só o dislike lá, dizer, não gostei não, mas por quê? O Jacovazzi errou aqui nesse ponto. Tá? Isso é importante para mim. Tá? É importante para mim. Por isso que eu pedi ao Luciano para mandar depois a gravação para mim, para eu ver onde é que eu estou errando. Tá? Então, isso é importante. E espero que eu tenha trazido material realmente, como eu falei, material de estudo, né? Material de pesquisa, para pensar, né? Para a gente refletir e principalmente discutir. Tá? Sentar, vamos discutir aquilo ali, vamos falar, vamos conversar. Tá? Por isso que o Espírito de Verdade nos trouxe aquela mensagem que a gente, graças a Deus, desde aquela épocazinha lá, né, que a gente estava junto aí, fazendo as palestras naquela casinha pequenininha lá do SEAV, né? Aquelas salas lá cheias de coisa lá que o Juarez guardava, né, Juarez? Eu e Rosana, acabamos com tudo. Eu e Rosana. Nós somos Rosana, a gente vai, né? Então, desde aquela época maravilhosa, aquela época gostosa, a gente não cansa de falar, né? De lembrar do Espírito de Verdade, nos dizendo, espíritas, amai-vos, espírita, instruí-vos. Ok? Beijo, obrigado. Muito bom, muito obrigado, meu irmão. Amamos. E agora eu vou passar a palavra para o Juarez para fazer a prece final, tá bom? Irmãos queridos, satisfação muito grande, emoção muito forte, estarmos com esse irmão muito amado do nosso grupo, do nosso coração, e de longas datas, encarnações, com certeza. Oportunidade do estudo, esclarecimento, do alimento da alma que harmoniza o corpo. Mais uma vez, irmão querido, nossa casa recebe de você esse grande prêmio do nosso aniversário, 81 anos de fundação, onde você participou ativamente, com toda a família, em sua reestruturação, em sua formação, e assim
esse grande presente, esse trabalho que você trouxe para a gente na noite de hoje. Essas vibrações amorosas, elucidativas, seja um instrumento poderoso para o nosso trabalho já de amanhã, para o atendimento médico e espiritual, vibrações de cura, através do esclarecimento da fé raciocinada. Assim, queremos erguer o nosso pensamento e coração à Mãe Santíssima, nossa matronisa, a que dirige nossos movimentos, nossos pensamentos, os trabalhos. Rogar, Senhora, que o seu manto luminoso possa envolver toda a Costa Verde, nesse instante, venerando Itaguaí a Paraty, expandindo pela Ilha Grande, essa costa linda e maravilhosa, vibrações, esse trabalho magnífico realizado pelo nosso irmão querido e sua equipe espiritual, possa, ó Mãe amada, repercutir em todos os lares. São tantos irmãos nesse instante ansiosos, com medo, sofrendo, em dúvidas. São tantas almas aflitas, sobrecarregadas. As vibrações de amor possam adentrar em todos os lares, em todos os nosocômios das cidades, Itaguaí, Mangarati, Bangu dos Reis, Paraty, Rio Claro, levando o alívio, o consolo e o conforto. Todos os corações que estiveram sintonizados nesse trabalho, do Centro Espírita Amor e Verdade, possam receber o beneplácito das bênçãos de Maria de Nazaré, o olhar misericordioso de Jesus e toda a equipe espiritual que trabalha sob o seu comando, aliviando dores, sustentando a fé, confortando a todos os corações. Agradecidos, Senhora, rogamos por todos que compartilharam desse trabalho, a partir do nosso irmão Jacovaz, Neto, sua família, todos que estiveram conosco, e para todos que sofrem essa região tão linda. E assim, Senhor, Centro Espírita Amor e Verdade, oferece a todos mais um brinde de luz, esclarecimento e de amor. Pela voz do nosso irmãozinho José Jacobazinho. Abençoa a apoio da mãe, a todos. Que a paz permaneça com todos, hoje e sempre, meus irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Agora dá para a gente ver, Marta Serena. Isso nós pediríamos, né, primeiro agradecer a participação do nosso querido confrade Jacovaso, que abrilhantou esta noite, né, nos proporcionando esse banquete espiritual, né, um verdadeiro banquete espiritual, com uma leitura muito singela acerca das passagens de luz. E vamos pedir que vocês habilitem as suas câmeras para que a gente possa ver, né? Tem várias pessoas aqui só com o nomezinho, a gente não consegue saber quem é. É isso?